Deus fala para Ezequiel e diz assim, o título fala, Profecia contra os montes de Israel. Amém? E diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, e dirás, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, aos montes e aos outeiros, aos ribeiros e aos vales, eis que eu sim, eu mesmo trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos altos, e serão assolados os vossos altares, quebrantadas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos transpassados diante dos vossos ídolos. E porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei aos vossos ossos em redor dos vossos altares. Né? Então essa profecia é contra aquele povo que estava vivendo em extrema idolatria. Estavam vivendo em idolatria e isso não estava agradando a Deus. Ao ponto do Senhor falar com Ezequiel, dizendo que iria destruir aqueles altos, aqueles altares, aqueles altos montes. E ele fala para Ezequiel, né, para Ezequiel ir em todos os lugares, ir nos ribeiros, nos montes, né, em todos os lugares altos e anunciar a palavra que iria vir a espada sobre aqueles povos, sobre aquele povo por conta da sua idolatria, né? Porque eles estavam sendo idólatras. E essa palavra fala, né? Serão assolados os vossos altares, quebrantados as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos transpassados diante dos seus olhos, né? Idolatria, hoje eu não tinha esse entendimento sobre idolatria, mas de uns tempos para cá eu tenho entendido que idolatria é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus, né? De uns tempos para cá eu tenho aprendido sobre isso, que eu não tinha a minha visão totalmente aberta em relação à idolatria, porque às vezes a gente acha que só é imagem de escultura, às vezes a gente acha que idolatria é só uma imagem, é só ir para um culto de uma igreja católica e ali está adorando imagem, está adorando algum tipo de santo. Mas diante da palavra de Deus, idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. É tudo aquilo que rouba a presença de Deus, é tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração como um Deus, né? Então, a idolatria, ela é algo muito sério e grave também, né? Porque se a idolatria não fosse algo tão sério, Deus não estava falando ali que iria destruir aquele povo por conta da sua idolatria. E trazendo até para os dias de hoje, né? Porque essa palavra que Ezequiel está pregando é para crentes, são para pessoas que conhecem a palavra de Deus, são para pessoas que seguem a igreja, que tem uma denominação, que segue um pastor, que tem algum tipo de cargo na igreja. Mas só Deus sabe como é que está o coração dessa pessoa, se essa pessoa está com o coração voltado para Deus ou não, ou se está cometendo idolatria, se está idolatrando o pastor, se está idolatrando dinheiro, se está idolatrando cargo, ou se está idolatrando fama, posição, tudo que é se colocado no coração, que rouba o lugar de Deus e se torna uma idolatria. E Deus está falando aqui nessa palavra que Ele vai descer com espada, que Ele vai descer com juízo, porque Ele pede para que Ezequiel ele profetizasse sobre os lugares altos, sobre os montes, sobre os outeiros, sobre os ribeiros. Era para anunciar a palavra, que iria vir o juízo de Deus. E às vezes, muitas pessoas até hoje elas têm aquela concepção de que Deus é só um Deus bonzinho. Claro que Deus ele é 100% bom, Deus é bondoso, né? Tanto é que a palavra diz que se não fosse a misericórdia dele,
o inimigo já teria nos estragado, né? E a sua ira dura só um momento. Mas nós temos que entender que também o Deus, que ele é bondoso, ele também é como um fogo consumidor. Ele é uma espada, né? Como diz lá em Ezequiel 21, a espada do Senhor. Então, Deus, ele é também a justiça, ele também é juízo. Ele tem que cumprir o juízo dele aqui na terra, né? E fala assim: e serão assolados os vossos altares, e quebrantados as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos tantos passar diante dos seus ídolos. Porém os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados os vossos ídolos. Quebrem e cessem as nossas imagens de sol, sejam cortadas e desfeitas as vossas obras. E os teus passados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, para que haja alguns que escapem da espada entre as nações, quando fordes espalhados pela terra, né? Então a cidade inteira seria destruída por causa da idolatria, por causa de colocar as coisas acima de Deus, né? Então que haja dentro de nós esse arrependimento, de se arrepender e dizer: Deus, o que é que eu estou colocando diante de Ti? O que é que está acima de Ti, Senhor? Porque a idolatria ela é algo muito sério, é algo grave. E hoje nas igrejas também existe muita idolatria, pessoas que idolatram pastores, pessoas que idolatram presbíteros, que idolatram cantores. E às vezes a glória que era para ir para Deus não vai para o próprio homem, vai para as pessoas que estão ali. Porque às vezes a adoração não está nem sendo direcionada totalmente para Deus, mas para as pessoas em si, né? Mas para as pessoas em si que estão ali. E Deus, ele está vendo, ele vê tudo. A própria palavra do Senhor diz que os seus olhos estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão contemplando os maus e os bons, né? Se a gente parar para pensar e ver que a maioria do Antigo Testamento, Deus ele sempre exortava o povo devido à idolatria, à soberba e a murmuração, né? O povo também era um povo que gostava muito de murmurar, e eles murmuravam muito. E a própria palavra do Senhor diz que quando Moisés ele sobe ao monte para buscar o Senhor, e ele demora a descer muito, ele demora muitos dias a descer, né? Então o povo chega para Arão e diz assim: Arão, eu acho que Moisés não vai voltar mais. Eu estou falando nas minhas palavras. Eu acho que Moisés não vai voltar mais, né? Façamos tipo um Deus para que nos guie, né? Levanta outro líder, né? Para que a gente possa adorar outro Deus. E a palavra diz que eles fizeram um bezerro de ouro. Eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, né? E Deus fala com Moisés e diz: olha, Moisés, desce lá, porque o povo está se corrompendo, o povo está em idolatria, né? Então, eu tenho certeza que existe os verdadeiros servos de Deus que estão realmente servindo a Deus, mas também existe aqueles que não querem servir a Deus, né? Existem aqueles que estão em idolatria, que só querem o Deus da bênção, só querem um Deus que possa suprir as suas necessidades. Mas Deus ele quer de mim,
Ele quer de cada um de nós é que a gente viva em constância, em obediência à sua palavra. Né? Eu estou falando por mim também. Porque servir a Deus não é somente ir à igreja nos dias de domingo, abrir a palavra nos dias de domingo. Servir a Deus é muito mais que isso. Né? A própria palavra diz que, eu vou procurar o versículo, mas tem uma palavra que fala que chega algumas pessoas, eu acho que chegam 3 pessoas para Jesus e diz: Senhor, eu quero te servir, eu quero te seguir também. E a palavra diz que Jesus diz: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus estava querendo dizer assim: se vocês querem me seguir, mas não pensem que vai ser confortável. Vocês querem me seguir, mas não pensem que vai ser um mar de rosas, que vai ser só tudo bom, né? Ou seja, Jesus estava dizendo assim: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não queria dizer que Jesus estava dizendo que ele não tinha onde morar, né? Eu acredito que o que Jesus estava querendo dizer era que Jesus não iria ter, talvez, quando ele fala, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus estava dizendo que caminhar ao lado dele, caminhar juntamente com ele não seria confortável como muitas pessoas pensam. Seguir a Jesus é bom, é só ir sair por aí, pregar a palavra de Deus, falar do Evangelho. Mas as pessoas não olham para o outro lado, que vai ter as pedradas, que vai ter as calúnias, que vai ter as difamações, vai ter as perseguições. Então Jesus estava dizendo isso para essas pessoas: vocês vão me seguir, mas vocês não esperem nada de bom. Mas Jesus, ele fala, mas aquele que olha para trás, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Porque a palavra diz que chega outro também diante de Jesus e fala assim: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu ir despedir da minha família. O outro chega e diz: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. E Jesus diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Jesus estava dizendo assim que o reino de Deus tem que ser a prioridade da nossa vida. E estou falando por mim também, que eu preciso colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na minha vida, na sua vida, né? E eu falo por experiência própria, porque precisamos colocar Deus em primeiro lugar. É pedir: Espírito Santo de Deus, me dá força para eu te colocar em primeiro lugar. Coloca no meu coração temor e tremor de ti, para acreditar na tua palavra, para ter mais sensibilidade a ouvir a tua voz, para ter mais obediência, de obedecer ao Senhor, né? Então, Deus, ele fala que seguir a Ele não vai ser um caminho de mar de rosas, mas também tem um lado bom, tem um lado em que a gente vai ter a proteção de Deus, a gente vai estar guardado por Deus. Deus vai enviar anjos para nos guardar, para nos livrar de todo mal. Deus, ele vai estar nos escondendo no seu esconderijo, na sombra da sua onipresença. Tem também o lado bom, que vamos estar sendo guardados por Deus, porque assim como Deus guardou todos os profetas, todos aqueles servos do Antigo Testamento, Moisés, Elias, o profeta Eliseu, Abraão, Jacó, né? Então todos eles tiveram a proteção de Deus, e todos eles também foram obedientes à palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo que Deus, ele é bom, ao mesmo tempo que Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus amoroso, ele também é como fogo consumidor. E a própria palavra diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. O que Deus quer verdadeiramente de nós é entrega, é renúncia, é um coração totalmente voltado para Ele, é um coração totalmente arrependido, né? Então a gente temos que abandonar a idolatria. Mas eu não sei o que é que eu estou idolatrando. Precisamos orar: Senhor, coloca no meu coração o que é que eu estou colocando acima de Ti. O que é que eu estou colocando acima de Ti que está sendo como idolatria, Senhor.
Porque se a gente parar, irmão, para pensar no Antigo Testamento, eles cometiam muito esse pecado da idolatria. Eles colocavam as coisas acima de Deus, eles colocavam tudo acima de Deus. E a palavra fala também, lá em Ezequiel 14, fala sobre o castigo dos idólatras, né? Que Deus irá trazer o castigo. Eu vou ler aqui rapidinho, Ezequiel 14, depois eu volto lá. Em Ezequiel 6. E vieram a mim alguns dos filhos dos anciões de Israel e assentaram diante de mim. E veio a minha palavra dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos no seu coração. E o tropeço das suas maldades puseram diante da face. Devo eu de alguma maneira interrogado por eles? Portanto, eu falo com eles e digo: Assim diz o Senhor Jeová: qualquer do homem que da casa de Israel se levantar contra ídolos no seu coração e pusesse diante do tropeço da sua maldade, diante da sua face, e vier ao profeta, e eu, o Senhor, vindo eles, responderei conforme a multidão dos seus ídolos, né? Para que possa apanhar a casa de Israel, eu no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para servir os seus ídolos. Ele está falando que todos se apartaram do Senhor para servirem os seus ídolos, né? Então, a gente está vivendo uma época que você até ir para uma congregação física está sendo complicado, está sendo difícil. Porque às vezes a gente não sabe quem são as pessoas que estão ministrando a palavra, quem são as pessoas que estão trazendo palavras de bênçãos, né? Porque a palavra de bênção, a palavra que não tem exortação, cultos que você vai que só fala de coisas boas, de que você vai vencer na vida, de que você é uma pessoa abençoada, de que você vai conseguir, né? E que é só palavras de conforto, de consolo, né? É o famoso pregação da porta larga, onde você pode fazer tudo e não tem o arrependimento. E cadê o evangelho de arrependimento? Cadê o evangelho que prega arrependimento? Porque é necessário se arrepender dos pecados. A palavra diz que quando Jesus envia João Batista, ele fala para João que João seria a voz daquele que clamava no deserto. João fala: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu era a voz profética, ele estava anunciando que viria outro maior do que ele. Mas João Batista, ele sempre pregava arrependimento. E ele falava: venham, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, se o evangelho não me confronta, se a palavra que está sendo falada ali não me confronta, não me faz me enxergar como eu sou e como eu preciso melhorar, esse não é o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro, a palavra que liberta, Jesus disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. Então, como é que eu vou me libertar de algo se eu não sei o que é que eu preciso ser libertado? Se eu não conhecer a verdade, se eu não conhecer, por exemplo, se eu não conhecer que por exemplo, o adultério, o segundo casamento é pecado. Como é que eu vou me libertar se eu não tivesse conhecimento antes de que o segundo casamento, de acordo com a palavra de Deus, é pecado? A partir do momento que eu entender a palavra, que isso aí é errado, e eu procurar a me consertar diante de Deus, confessar esse meu pecado e não praticar mais, eu estou sendo liberta, eu estou sendo transformada pela palavra. Porque é a verdade que liberta. Quanto mais eu entendo sobre o Evangelho, quanto mais eu entendo sobre a palavra de Deus, é aí que eu vou me libertar. É aí que quanto mais eu busco na palavra, quanto mais eu procuro meditar na palavra de Deus, que eu sei que eu também preciso melhorar bastante nisso e mergulhar mais, é aí que eu vou descobrir
aquilo que está certo, aquilo que não está errado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado em mim, né? E outra coisa, nós precisamos a buscar dentro da palavra, e não o que os pastores falam por aí, não o que os presbíteros falam por aí, não que as falsas pregações, que só pregam prosperidade, que só pregam que tudo vai dar certo, falam por aí. Nós temos que ter, eu me incluo também, nós temos que ter o hábito de tudo que falarem, a gente procurar na palavra de Deus. Buscar na palavra, Senhor, me mostra. É o que esse irmão falou, realmente é do Senhor. Esse aí que estão falando realmente está na Bíblia. Porque tem muitas coisas que ensinam aí que não é verdade, que não está na palavra de Deus, que Deus nunca ensinou. Então, para que não venhamos ficar com dúvida, a gente tem que meditar na palavra de Deus e ler aquilo que está escrito, né? Porque é a palavra que vai nos libertar, é através da Bíblia, conhecereis a verdade e ela libertará, né? Então essa palavra aqui fala que Deus vai destruir todos os lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, os altos serão assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados os vossos ídolos, e quebrem e cessem as vossas imagens do sol, e sejam cortadas e desfeitas as vossas obras. E os transpassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Né? Então vai vir a destruição sobre os lugares, sobre aqueles lugares onde tem se cometido muito a idolatria, onde tem se cometido muito o pecado da idolatria, né? Às vezes a idolatria é algo tão simples, às vezes é uma televisão, né? Claro que assistir uma televisão não é pecado, mas quando, por exemplo, eu passo horas e horas e horas num videogame, aquilo se torna um vício para mim, aquilo se torna uma dependência para mim no videogame, aonde eu não cesso de assistir, de praticar tal jogo, eu fico ali, né? Vira a noite, anoitece, amanhece, aquilo ali já se tornou um ídolo, aquilo ali já se tornou uma idolatria, porque aquilo ali está substituindo o lugar do Espírito Santo, um lugar onde você poderia talvez passar essa tunha de horas orando, buscando a Deus. Você está no videogame, está no jogo, está num ambiente que só você e aquele negócio e ponto, só você e aquele videogame pronto, só você e aquela série ponto, você não quer saber de mais nada de Deus, isso se torna uma idolatria. E também o dinheiro também, né? A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não que ter dinheiro é pecado, né? Não é ter o dinheiro em si que é pecado, é como você vai usar esse dinheiro, é como a gente vai usufruir esse dinheiro, se vai ser com sabedoria, se vai ser que o dinheiro é tudo para mim, o dinheiro resolve tudo para mim, o dinheiro é o meu Deus, eu posso todas as coisas porque eu tenho dinheiro. Então isso também se torna uma idolatria, né? Então que possamos nessa tarde refletir e buscar, Senhor, o que que eu estou colocando no meu coração, que está sendo como idolatria, que não está te agradando, né? Porque essa palavra fala que Deus vai destruir a cidade, vai destruir os povos por causa, né, da sua idolatria, mas é necessário que a gente se arrependa, porque se a gente se arrepender, se a gente voltar e parar de praticar o mal, Deus vai nos perdoar, mas é necessário o arrependimento, né? E diz assim: e os transpassares cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto
para que haja alguns que escapem da espada entre as nações quando forem espalhadas pela terra. Então se lembrarão de mim, os que vos escaparam entre as nações, para onde foram levadas em cativeiros, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmo por causa da maldade dos que fizeram em todas as suas abominações, e saberão que eu sou o Senhor. Não disse debalde que eu disse faria este mal. Mas deixarei um resto, para que haja alguns que escapem da espada entre as nações quando forem espalhadas. E fala assim: e saberão que eu sou o Senhor. Não disse debalde que lhes faria este mal? Assim diz o Senhor Jeová. Bate com a mão, bate com o pé, e diz: porque todas as abominações da maldade da casa de Israel, porque cairão a espada e de fome e de peste. Então essa palavra está falando que vai vir o juízo de Deus sobre a nação que andou se corrompendo, que se corrompeu, sobre os povos, sobre a igreja que se corrompeu. E a palavra diz que vai vir o mal, espada, fome, caíram a espada e de fome e de peste, né? E os que estiverem longe morrerá de peste, os que estiver perto cairá a espada. E o que ficar de resto cercado morrerá de fome. Cumpre-se o meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando estiverem os seus transpassados no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todos os outeiros altos, em todos os cumes dos montes, debaixo de toda árvore verde, debaixo de todo o carvalho, expresso no lugar onde ofereciam suave perfume e todos os seus ídolos. E estenderei a mão sobre eles, farei a terra assolada, mais assolada do que o deserto da banda do Ribá, em todas as suas habitações. Saberão que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor diz que todos saberão que foi o Senhor que permitiu isso, que foi o Senhor que permitiu a espada descer sobre a terra, sobre as nações que estavam se corrompendo, que deixaram de seguir ao Senhor, que começaram a seguir os seus ídolos, que começaram a seguir os seus ídolos, as suas vontades. E assim diz o Senhor Jeová: bate com as mãos, bate com o pé, e diz: porque todas as abominações da casa de Israel, porque caíram a espada de fome e de peste. Deus vai permitir a fome, Deus vai permitir que a fome chegue até essas pessoas, Deus vai permitir com que a espada chegue também, né? Então saberão que todos que eu sou o Senhor, quando estiverem os seus transpassados no meio dos seus ídolos, de todos os seus altares, em todos os outeiros, em todos os cumes dos montes, debaixo de toda árvore verde, debaixo de todo carvalho, expresso no lugar onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos, né? Aqui ainda fala que o povo, eles ainda ofereciam perfumes aos seus ídolos, ofereciam libações, né? Sacrifícios, rituais a ídolos.
seus ídolos, né, ídolos pagãos. Então, foi essa a palavra que Deus deu para Ezequiel profetizar, para Ezequiel pregar essa palavra. Deus deu para que ele falasse ao povo, anunciando o que estaria por vir sobre a nação, sobre a terra, sobre os povos, né? E Deus ainda fala para Ezequiel, fala para todos os lugares, fala em todos os lugares, nos montes, nos outeiros, nos lugares baixos, nos ribeiros, anuncia o que está por vir, né? Então eu venho anunciar o que está por vir, né? Sobre a terra, o que está por vir, sobre a nação, sobre os povos que estão sem buscar a Deus, que estão sem se arrepender, que estão cometendo os seus pecados de idolatria e que estão cada dia mais se distanciando de Deus, né? Então é uma palavra que fala sobre exortação e que fala sobre juízo. E mais uma vez eu falo que Deus é amor, mas Ele também é como fogo consumidor, e Deus é justiça, né? Então que nessa tarde possamos refletir diante de Deus, o que é que nós temos colocado no nosso coração, o que é que nós estamos colocando acima de Deus. Porque a palavra do Senhor vai falar lá em Apocalipse, agora eu não lembro a referência, que fala assim, que ficaram de fora os cães, os feiticeiros. Cães, irmãos, que a palavra fala sobre cães, não é literalmente o cachorro, né, o animal, mas a palavra cães, eu acho que no outro significado da língua hebraica, não lembro se é hebraica, é outra língua, fala que cães são pessoas extremamente agressivas, pessoas violentas, pessoas cruéis. Então essa palavra fala sobre isso. Cães não é literalmente o cachorro, o animal, mas são pessoas violentas e pessoas cruéis. Então fala que ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os que se prostituem, os fornicadores, os beberrões, os mentirosos, né? Todas essas características, todos esses adjetivos são características de pessoas, né? Que vão ficar de fora do céu se não se arrependermos de nossos pecados, se não se arrependermos das nossas mais obras, se não se arrependermos de tudo que a gente tem feito de errado. É necessário arrependimento, para que essas coisas da palavra de Deus não venham se cumprir. Mas é necessário o arrependimento, é necessário se arrepender e praticar a palavra de Deus e deixar de fazer o mal, deixar de fazer isso. E essa palavra de Ezequiel que ele fala não é para o ímpio, não é para aquele que não conhecem a Deus, é para aqueles que conhecem a palavra de Deus, que sabem do que eu estou falando. É para pastores, é para presbíteros, é para falsos profetas, é para evangelistas, é para aqueles que conhecem a palavra de Deus, que conhecem Jesus. Mas é necessária a renúncia, é necessário abandonar o pecado, é necessário abandonar as coisas desse mundo para fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, né? Então, assim como Ezequiel pregou, falou aquilo que Deus mandou, né? Ele falou, anunciou, né? E a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos se arrependam, que todos busquem viver uma vida genuína com Deus de arrependimento. Amém? Então essa é a palavra de hoje que eu trouxe aqui, Ezequiel 6, né? E que possamos se arrepender, se arrependam dos seus pecados,
Se volte para Jesus enquanto há tempo. Busque o Senhor. Invoque o seu nome enquanto está perto. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que se arrepender, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Só existe um Deus. A palavra lá em Atos fala que não existe nenhum outro Deus acima do céu, debaixo da terra. Não existe nenhum outro nome entre os homens pela qual devemos ser salvos. Então só existe um nome, que é o nome de Jesus. Não é Pedro, não é Maria, não é João. Não existe nenhum outro nome acima de outros pela qual podemos ser salvos. Não existe outro. Só existe o nome de Jesus Cristo. Então, que possamos se arrepender dos nossos pecados e que possamos se voltar para Deus, buscar a sua presença e se arrepender, para que o mal não chegue na nossa casa, para que aquilo que Deus falou não venha se cumprir. Mas para que não venha se cumprir é necessário o arrependimento. Para que não venha se cumprir é necessário se arrepender e se voltar para Deus. Amém? Então é essa palavra que eu trouxe. Né? Se você assistiu essa palavra até o final, né, já vai compartilhando ela também. Divulga ela nas tuas redes sociais, nos teus contatos, onde quer que você for, leva essa palavra também, envia para pessoas que também precisam conhecer essa palavra que liberta, que é Jesus Cristo, que precisam também conhecer a verdade, porque como eu falei no início do vídeo, conhecereis a verdade vos libertará. Então, é essa a mensagem de hoje. E vão compartilhando também, comentem também ao final do que vocês acham, do que vocês entenderam dessa palavra, amém? Compartilha em nome de Jesus, amém? Até o próximo vídeo, tchau!